Abra conosco, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 23. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Talvez o irmão fale assim, eu estou passando uma luta, passando um sábado, está perguntando quem está feliz. Com Jesus você fica feliz. Fica feliz, em nome de Jesus. Mateus 23, versículo 27 ao 28. O tema hoje é uma vida transformada. Uma vida transformada. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmão, essa palavra é uma palavra já conhecida, mas veio no nosso coração nessa semana, porque essa passagem, ela é o quê? É uma passagem que verdadeiramente ela mostra uma realidade. E nos dias de hoje, no século 21, não há nenhuma dúvida de que o que Jesus falou lá está servindo muito para esse século 21. É o que a gente está vendo aí. Nós estamos vendo aí várias pessoas, os famosos, pessoas endinheiradas, pessoas afortunadas, né? Falando que são verdadeiramente evangélicos. Alguns são mesmo. Alguns são, outros não, mas passam para os outros uma imagem que verdadeiramente foram transformados e conheceram Jesus. E você olha para ele, a vestimenta dele é diferente, né? O jeito dele de falar é diferente, mas e por dentro? Como está aquela pessoa? É isso que Jesus está falando aí, que eles passavam uma imagem para o povo, mas verdadeiramente, eles não verdadeiramente serviam a Deus daquela forma que eles falavam. Eles eram o quê? Hipócritas. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Ali não é fofoca, nem alguém que era contra eles, não. É Jesus que conhecia o coração de cada pessoa, conforme conhece o nosso coração, que estava falando. Então, irmãos, os fariseus, chamado de sepulcro. Por que Jesus falou sepulcro caiado? Porque um sepulcro a gente sabe que é o lugar onde é um cemitério. Ali pessoas, hoje em dia elas são sepultadas o quê? São sepultadas algumas na terra, outros são na gaveta, outros são em túmulos, né, feitos de tijolo ali, depois vai lá e pinta ele, para ele ficar bonitinho, como se isso fosse salvar alguém, um túmulo bonito. Tem túmulo de mármore, de granito, isso tudo aí tem no cemitério municipal. Mas não importa o túmulo que a pessoa vai ficar, se ele é de ouro, se ele é de prata, se é de bronze, se é de metal. O importante é quando a pessoa estava viva, a vida que ela levou aqui nesse mundo, se foi na presença de Deus, se foi longe de Deus. É isso que importa. Não é um sepulcro que foi, assim, foi feito ali, aqui vai ficar a rainha fulana de tal, aqui vai ficar a cantora fulana de tal. E a vida dela, quando ela estava viva, como era a vida dela com Deus. É isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Então, irmãos, Jesus estava falando isto para os fariseus. Quem eram os fariseus? Essas pessoas, eles eram o quê? Judeus. Mas, como eles se envolveram com pessoas de outros povos que não eram judeus, eles ficaram separados. Pode chamar-se de uma cidade de Samaria, ou então uma província que era colada em um. Ele não se dava com os judeus. E nós vamos mostrar aqui para frente por causa de quê? Então, amados, era também uma das principais seitas dos judeus. Tinha várias seitas. Tinha dos saduceus, tinha de várias seitas. Então, essa aqui era a principal. A seita dos fariseus, era uma seita, né? Então, era também
pessoas importantes, escribas, fariseus. Eles eram escribas, quer dizer, escritores. Então, eles tinham ali no meio deles pessoas famosas, que a gente vai falar aqui para baixo. Irmãos, eram também separados de outros povos, não somente do povo judeu. Eles eram separados, era praticamente uma comunidade fechada, verdadeiramente uma seita. Uma seita. Então vamos lá. Lavavam-se antes de comer. Mas por que quem fazia isso, lavava antes de comer? A gente está falando de lavar a nossa mão aqui, hoje em dia. Isso aí é um costume, né? E tem que fazer isso mesmo. Lava só a sua mão, tá suja, tem que lavar para você alimentar. Mas eles faziam aqui para fazer diferente. Eles tinham prazer de fazer isso na frente dos outros. Estou me limpando antes de comer aqui, porque eu sou puro, eu sou purificado, eu sirvo ao Deus vivo. Mas não era nada aquilo, era só para os outros ver. Quantas pessoas agem dessa forma? A pessoa, ela quer passar uma imagem para você, mas Deus conhece muito bem quem que é aquela pessoa, conhece muito bem aquele pastor, conhece muito bem aquela pastora, aquele líder espiritual. Deus conhece, engana todo o povo, né? Mas a Deus ninguém engana. Então, está perdendo tempo quem está fazendo isso. Se eu estiver fazendo isso aqui no púlpito, né, pregando uma coisa que eu não estou vivendo, eu estou enganando a mim mesmo, porque Deus ninguém consegue enganar. E a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida, porque aqui é lugar santíssimo, o púlpito da igreja. Então vamos lá. Então, amados, pagavam o dízimo, também pagavam o dízimo, mas escrupulosamente. O que é isso? De qualquer jeito, da maneira que eles entendiam, Então, amados, e porque eles eram o quê? Avarentos. Eles eram avarentos. Então, eles pagavam o dízimo, davam lá o dízimo, mas do jeito que eles entendiam que tinha que ser. A palavra dízimo está falando que é 10% daquilo que você ganha. Então vamos lá. Acreditavam também na vida após morte. E isso eles iam, como alguns entendiam, como recompensa de você ter uma nova chance em outro lugar, e alguns viam aquilo como punição diante da vida que você levou aqui. Então isso também eles acreditavam. Influenciavam nas decisões do Sinédrio. E aqui, o que é isso aqui, Sinédrio? Isso aqui era uma espécie de um conselho, uma espécie de um Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje aqui no Brasil. Eles tinham influência lá dentro. Então, quer dizer, não é qualquer um que podia falar lá, mas eles, escribas, fariseus, falavam lá. Eles davam influência, vamos supor, eles tomavam uma decisão, não pode fazer isso com fulano de tal, não, a decisão tem que ser essa ou aquela. Eles entravam no meio, e esse Sinédrio ouvia eles, que eles eram pessoas importantes. Então, irmãos, eu estou vendo quando uma pessoa importante, ela tem voz. Nesse mundo aqui, uma pessoa importante já tem voz. Mas, eu quero dizer, as pessoas mais importantes que existem neste mundo são as pessoas que estão na presença de Deus. Essas pessoas são mais importantes que existe. Mas muitas vezes abaixam a cabeça diante de certas situações, assim, eu não posso, eu não consigo. Você pode, que você é importante, você verdadeiramente, você tem influência, mas não nesse mundo, mas você tem influência no reino de Deus. Porque Ele que usa você para levar a palavra, Ele que usa você para fazer uma visita, Ele que usa você para chegar e ajudar pessoas. Você é um testemunho vivo do Senhor Jesus. É isso que nós estamos carregando, o nome do Senhor Jesus. Você carrega o seu nome, mas primeiro é o nome de Jesus que você está carregando, que nós estamos carregando, aleluia. Então, amados, está aqui também, obedeciam tradições do Antigo Testamento. Estavam presos no Antigo Testamento. Quer dizer, eles ainda estavam presos que a mulher que cometesse algo errado, cometesse um adultério, alguma coisa assim, ela fosse apedrejada. Não trabalhar no dia de sábado, ele não trabalhava dia de sábado, né?
criança, mulher, deficiente físico, né, qualquer deficiente visual, auditivo, era considerado um zero à esquerda para eles. Quer dizer, por outro lado, eles estavam desprezando pessoas. Como é que eles tinham um coração bom, bondoso, se essas pessoas eram desprezadas por eles? Aqui mesmo já cai toda a bondade deles, tudo aquilo que eles pregavam naquela seita, que ainda existe lá, em algumas partes lá. Então, irmãos, por causa de quê? Eles estavam ligados à lei, estavam ligados no Torá. O que é o Torá? Os 5 livros pentateucos de Moisés. Estavam ligados naqueles 5 livros. O restante era desprezado por eles. Aí era o entendimento deles. Então, era uma seita poderosa naquela época. E eles colocaram, os fariseus, colocaram Cristo à morte. Eles colocaram, porque o povo já estava ali, solte Barrabás, solte Jesus, solte Barrabás, prenda Jesus, estava dividido, mas a maioria estava para soltar Barrabás. Mas tinha a influência deles ali com o sumo sacerdote na época. Vamos ler aqui, Marcos 15:1. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciões e os escribas, e todo o sinédrio que era fariseu, tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Está vendo, irmãos? Influência. Mas tinha povo de Deus também, tinha os judeus lá no meio, que eles também eram judeus, só que eles estavam presos ali no Torá. Mas tinha judeus que acreditavam em Jesus, no Novo Testamento, e ali que foram influenciados nas decisões, mas aí o quê? Levaram Jesus, entregaram Jesus a Pilatos. Quando a gente vê assim, a gente fala assim, hipócritas, conforme Jesus chamou eles. Mas, por outro lado, nós deveríamos até agradecer eles, porque tinha que acontecer isso, para o Senhor cumprir aquilo que Ele veio fazer, a sua missão, para nos salvar, cada um de nós que estamos aqui. Nós tínhamos até que agradecer eles, porque através disso aí Jesus foi preso, foi crucificado e morreu por nós, mas no terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está aqui conosco, aleluia, glória a Deus. Irmãos, então eles eram também o quê? Religiosos, por isso que Jesus chamava eles de hipócritas. Irmãos, uma pessoa muito religiosa, ela vai entrar no céu por ela ser religiosa? Não vai, não. Não vai entrar. Ah, mas eu sou muito religioso. Parabéns para você. Nota 10 para você. Por você ser religioso. Mas para entrar no céu, isso não é condição de você entrar no céu, não. Você tem que morrer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que renunciar ao mundo. Você tem que reconhecer o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Você tem que escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Por que eu falo você? Quem escreve é Deus. Mas por que eu falo que você tem que escrever? Porque Deus só vai escrever se você mudar. Se houver transformação em cada um de nós. Então, essa é a coisa, não é religiosidade. No céu não vai estar escrito ali, quem é a igreja tal, vem para cá. Quem é da igreja tal, vem para cá. Quem vem para cá. Não tem nada de igreja tal, não. Ela vai entrar só verdadeiramente as pessoas que foram transformadas e os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, aleluia. Não tem placa de igreja, conforme muitos pensam que tem aí. Ah, não vou naquela igreja não, aquela igreja de bambu, se chover vai voar bambu e vai voar gente para todo lado se der um vento forte. Não, aquele pastor lá, ele tem um Fusquinha, o de lá não, de lá tem uma Mercedes-Benz, tem uma Ferrari, é para lá que eu vou. Quem está atrás disso, irmão, não vai ficar não, já ficou. Às vezes você passa num bairro de carro, né, está passando devagar, tem movimentação na rua, você vê o pastor pregando, né, você ouve a pregação, você fala assim, e o fogo está descendo, você sente a presença de Deus lá na rua passando, lá na igreja, lá no alto do morro, uma igreja simples, uma igreja, talvez até no cantinho assim, olha lá, tem 5, 10 cadeirinhas lá, a pessoa sentada, mas Deus se faz presente naquele lugar, aleluia.
Às vezes a pessoa está no lugar, está lotado, tem 10 mil pessoas, mas Deus nem conhece aquele lugar, ele não está lá não, nem conhece aquele lugar. Porque ali está o quê? É o homem que está aparecendo, não é a presença de Deus. É o homem que está na frente, não o Senhor. Então, amados, nós precisamos entender isso aí. Não deixar a nossa mente nos envolver e a gente agir com a emoção e não com a razão. Nós temos dois cérebros, exatamente, um é a emoção, o outro é a razão. Então a gente precisa, e nós precisamos das duas partes. Precisamos da razão. A maioria das vezes nós vamos trabalhar em cima da razão, a maioria das vezes. Mas tem hora que vem a emoção, que nós não somos pessoas nós somos o homem de ferro, o super-homem, não. Nós somos de carne e osso. Então nós somos sujeitos a várias coisas. A chorar, a ficar angustiado, a padecer necessidade. Mas em tudo isso, o Senhor está ali verdadeiramente trabalhando em prol que a gente possa ficar de pé na presença dEle, diante dessas circunstâncias, aleluias. Eu contemplo aqui, pela fé, só vencedores sentados aí. Aqui só tem vencedores. Apesar de talvez você estar passando por uma necessidade muito grande, ou financeira, ou espiritual, ou com algum problema que tem tirado o seu sono. Isso acontece com a igreja. Mas o nosso Deus te fala nessa noite: eu sou contigo por onde quer que você ande. Eu sou contigo. Ah, mas eu não estou andando para lugar nenhum. Isso é uma figura de linguagem, quer dizer que Ele está com você aí agora. Ele está com você lá dentro da sua casa, onde você tem chorado, aleluia. É assim que funciona, aonde quer que você ande, quer dizer, aonde é que você esteja, ali está o Senhor. Então, amados, fica tranquilo. Eles eram também conhecedores da palavra, por isso Jesus os chamou de sepulcro caiado. Por que então, se eles eram conhecedores da palavra, eles temavam em estar presos nos 5 livros Pentateuco de Moisés, que não era eu, era o outro Moisés lá. Então, amados, eles conheciam a palavra, eles eram doutores da lei, nós vamos ver aqui para frente. Então você vê, às vezes a pessoa tem um grande ou um vasto conhecimento da palavra de Deus e de outras coisas também, mas a pessoa é cega, não quer enxergar a verdade, não quer enxergar a verdade. Tem pessoas aí bebendo, se definhando, né? Passando mal, bebe aqui e ali do outro lado joga fora, né? No outro dia está lá, pressão vai lá nas alturas, a pessoa está continuando bebendo, está continuando fumando, está continuando andando todo errado na presença de Deus. Estou falando quem está dentro, que é o sepulcro caiado. O sepulcro caiado, lá fora a pessoa não tem conhecimento nenhum, e tem muitos também que já estiveram sentados em bancos aqui na igreja, e outras igrejas aí também, estão lá fora, perdidos, andando sem rumo, andando sem direção, não sabem para onde vão, não sabem aonde chegam, não tem lugar para ficar não, é como se você estivesse sentindo uma dor de dente muito forte de madrugada. Você toma isso, toma aquilo, você vai para um lugar, você não consegue dormir, porque o dente está lá. Parece que está uma britadeira dentro de você, mas doendo, você tem vontade de se meter o dente na parede para quebrar o dente, para você arrancar ele dali. Tem que esperar outro dia para você ir lá fazer um curativo e ver se é um canal, alguma coisa está acontecendo. Então, às vezes nós nos sentimos assim também, apertado, e aquela noite parece que nunca vai ter o fim, nunca amanhece para você poder procurar um médico, um dentista que talvez começar aí 7, 8 horas da manhã atender. Só que o nosso Deus, o atendimento dele é contínuo, 24 horas por dia. Quando você está passando por problema espiritual, o Senhor está ali, financeiro Ele está ali, de enfermidade Ele está ali. Ele não escolhe nenhum tipo de problema para Ele poder te ajudar. Em todos Ele está. Qualquer um que vier sobre a nossa vida, ali está o Senhor. Então, amados, vamos lá. O que é isso aqui? São pessoas
bonitas, pessoas bonitas por fora, mas vamos dizer assim, são bonitas por fora, mas mostra uma coisa que não são. Irmãos, quem já viu aí, final de ano, tem pessoas que distribuem boneca, bola para a molecada, passa no caminhão gritando, Feliz Natal, não sei, que nem está passando mais, né? Agora o negócio já complicou, que nem está passando mais. Dando bola, cesta básica para algumas pessoas. Vou comprar 100 cesta básica. A pessoa faz maldade, crueldade com os outros, não é todas não. O ano todo. Na véspera do Natal, na semana do Natal, vai ficar rindo dando boneca para um, bola para outro. Está achando que isso vai mexer com o coração de Deus. Irmãos, a obra sem a fé é morta, e a fé sem a obra de nada se aproveita, diz a palavra do Senhor. Não adianta eu querer lá enganar Deus, né, dando isso, dando aquilo, cesta básica, ajudando. Você está ajudando, mas acontece o seguinte: o Senhor sabe por que você está fazendo aquilo. Aquilo ali é para você aparecer, talvez até politicamente, ou talvez você quer ser futuramente isso, ou às vezes você quer mostrar para a sociedade uma coisa que você não é. Porque e o restante do ano, 364 dias, quem é o fulano de tal naqueles dias do ano? Então, naquele dia, bom, veste até, né, de Papai Noel e sai aí, irmãos, Deus conhece tudo, fala assim, gastando dinheiro à toa, não adianta nada. Eu conheço Ele, eu conheço as obras dEle, eu conheço o coração dEle, eu leio o pensamento dEle, então não adianta. Então é isso que nós estamos falando, irmãos. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo e verdadeiramente dar exemplo de cristão. É isso que a igreja precisa fazer, todas elas, aleluias. Tem pessoas com a Bíblia na mão, mas questionam sobre o céu, questionam sobre o inferno, e falam lá, quem já escutou isso aqui? Morreu, acabou. Para mim, morreu, acabou. Cansei de escutar isso aí, escuta ainda até hoje. Morreu, acabou. O inferno, por causa de a gente passa lutas, o inferno é aqui mesmo. Eles falam isso aí também, o inferno é aqui mesmo. Irmãos, olha como é que cai em contradição. O inferno é aqui mesmo. Vamos supor, conjecturando aqui, vamos supor que nós pensássemos assim também. O inferno tem ventilador? O inferno, se você levantar aí e quiser tomar uma água, o inferno tem uma aguinha gelada lá atrás para você tomar? O inferno não tem nada disso não, irmão. Como é que o inferno é aqui mesmo? O inferno é só angústia, tormento e tristeza eternamente. Então, o inferno não pode ser aqui, porque hoje você está chorando, amanhã talvez você está feliz, você está numa cachoeira, talvez amanhã você está numa praia, talvez amanhã você está numa roda de amigos conversando, amanhã você recebe parentes, você está, querida, foi muito bom você vir aqui, titia, estou com saudade, então você está ali comemorando, comendo um bolo junto na mesa. O inferno não tem nada, como é que o inferno é aqui, gente? Então, mas vai explicar para uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Ela vai confrontar com você, por isso que eu falo, irmão, medita nesse livro de dia e de noite, para quando você for falar, você saber o que você vai falar com a pessoa. Precisa nascer de novo para entender isso aqui. Precisa nascer de novo, senão você vai arrumar um monte de desculpa para continuar cego e sendo enganado pelo inimigo. Vamos lá, daqui, o inferno não existe, todos quando morrem vão para o céu. Será que é assim? É óbvio que não é assim, irmãos. Se todos quando morrem vai para o céu, todos morreu vai para o céu, o que nós estamos fazendo aqui dentro da igreja, John? Se todos vão para o céu, eu vou brigar aí, vou roubar, vou fazer isso, vou fazer aquilo ali, vou andar onde eu quiser aí, eu vou morrer, eu vou para o céu. Quer dizer, não tem jeito essa teoria deles também aí. Não tem jeito. Mas é o que a gente escuta aí. Às vezes eu falando assim, ele vai engasgando assim. Eu falei, meu Deus do céu. E vai falando, e eles vão falando com convicção que eles estão certos naquilo ali. Irmãos, não tem condição da pessoa estar pensando naquilo ali, mas a pessoa está
tão afastada, Deus está longe, anos-luz da vida daquela pessoa, Deus está pertinho, mas para ela está dessa forma, que ela pensa dessa forma e ela bate o pé que é dessa forma. Alguma coisa eu falo, não briga não, você dá a palavra, não é assim não, que a palavra fala isso, isso e isso, e ora a Deus, é que Deus vai te mostrar, e sai fora, porque senão você vai brigar. E eu vou falar mais ainda, às vezes isso acontece dentro da nossa família. Talvez está acontecendo uma festa, ou vai acontecer uma festa, de repente aquilo ali vai roubar a sua bênção. Você vai falar a verdade, aí tem um ditado popular, que todos nós aqui conhecemos, a verdade dói, pronto, acabou a festa. Pega a família e vai embora, ou você mesmo vai embora porque te fez raiva, e você não quer perder a sua bênção, quer dizer, a verdade dói. A verdade dói. Então, amados, os fariseus também, eles eram o quê? Exteriormente, eles pareciam as pessoas muito justas. Eles eram bonzinhos para conversar, tratavam com carinho, mas no interior deles eram cheios de imundície a mente deles. Era tudo para disfarçar ali o que verdadeiramente era aquelas pessoas, aqueles povos. Irmãos, outra coisa, os fariseus perseguiam Jesus, desmentindo e zombando de Jesus. A palavra fala que ninguém zomba de Deus, mas eles faziam isso. Lucas 16, 14. Então, irmãos, porque eles eram conhecedores da palavra, mas quando chegava a confrontar com Jesus, quem vai confrontar com Jesus foi ele mesmo, que é o autor e consumador de tudo. Ele que escreveu a palavra de Deus, usou pessoas para escrever, mas o mentor é Pai, Filho e Espírito Santo. Está lá. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas, quer dizer, as coisas que Jesus estava falando, e zombavam dele. Irmãos, hoje em dia, século 21, tem pessoa que zomba do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor Moisés, agora você está falando aí uma coisa aí que você está pegando pesado demais. Irmãos, ali eles estavam fisicamente. Aqui nós estamos falando de Jesus, nós estamos sentindo Jesus espiritualmente, que Ele está aqui também, a pessoa do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer zombar de Jesus hoje em dia? Uma pessoa que está dentro da igreja, cantando, pregando, no diaconato, servindo a Deus aí, depois na adoração, falando em língua com o Senhor. Se lá fora ela estiver fazendo de outra forma, ela está zombando de Deus. Quem vê aqui dentro, assim, aquela pessoa ali é daquela igreja, aquele é um homem de oração, aquela ali é uma mulher de oração, mas lá fora está brigando com os outros, está dando até nó em pingo d'água, está lá fora. Está certo isso aí? Então, irmãos, isso é zombar de Deus. Aqui está aqui, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. A pessoa está lotada, mas lá fora está no oceano de perdição. O que adianta isso? Só para nós aqui dentro ver que ela é da igreja? É assim que estava acontecendo. Milhares de pessoas têm perseguido o povo de Deus. Então as perseguições, elas são necessárias na nossa vida, porque Jesus falou isso: por causa do meu nome serão perseguidos, serão injuriados, serão odiados por causa do meu nome. Então eles, estava falando aqui, eles criticavam o dízimo, zombavam o quê? De nós. Então, na verdade, é exatamente isso que acontece. Eles criticam cada um de nós, eles zombam da gente ajudar na casa de Deus. A Bíblia ainda fala com a gente bem, com bom e alto som: a Bíblia foi escrita por homem. Quem já ouviu isso aí? Qual foi a Bíblia foi o homem que escreveu. Tá? Foi o homem que escreveu a Bíblia, é verdade. E Deus pode usar qualquer pessoa para escrever a Bíblia naquela época? Podia ter usado? Pode. Deus escolheu as pessoas que Ele quis. Eu estou falando de homem. Deus usou
uma mula para falar com Balaão, que a mula estava mais inteligente que o Balaão. Se ele usou uma mula, ele pode usar qualquer um de nós aqui, irmãos. Pode usar qualquer pessoa lá fora para falar com nós. Um dia estava eu e o pastor Daniel aqui saindo, aqui fechando a igreja. Chegou uma pessoa e falou assim: opa, boa noite, tudo bem? Foi tudo bem. Aí o pastor Daniel também achou que era amigo meu, mas não era, uma pessoa que estava passando. Assim que o pastor Daniel cumprimentou ele também, falou assim: ó, eu já fui da igreja. Ele falou uns 3 versículos para nós, mas eu estou desviado. E foi embora para lá. Aí o pastor Daniel: se você quer fazer uma visita, aí você volta aí que nós estamos com a porta. Falou uns 3 versículos para nós. E foi embora. Foi embora para lá. Então, amados, Deus sabe a hora certa de agir na vida de cada um de nós. Hoje que tem que agir, que você, talvez, a prova está muito pesada, assim, de hoje para amanhã, essa irmã não aguenta mais não. É hoje que eu tenho que agir. Ou ele também pode fazer isso daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2 anos. A gente está sempre lembrando para mostrar que o tempo é de Deus, não é nosso. Davi, depois que foi ungido por Samuel na casa do pai dele, ele levou 20 anos para sentar no trono. 20 anos depois que foi ungido. E ali estava ungindo quem? O novo rei de Israel. Foi no outro dia? Não, 20 anos. Mas poderia ser no outro dia, a vontade não é minha, é de Deus. Então, amados, nós também estamos numas provas aí. Eu acredito também que cada um de vocês tem uma prova, em cada um tem numa área aí. Mas Deus é conosco, Deus está trabalhando. E esse dia da nossa vitória vai chegar e nós vamos sorrir disso aí, nós vamos dar risada disso aí. Nós vencemos porque o nosso Deus é conosco, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, mas um dos grandes perseguidores de Jesus era um fariseu muitíssimo importante, chamado Saulo de Tarso. Ele foi ensinado, foi criado aos pés de Gamaliel, um sumo sacerdote na época lá, doutor da lei, e que também era um sepulcro caiado, e Paulo também era outro sepulcro caiado. Então, fariseus, doutores da lei, aquilo que eles acreditavam, eles só sabiam, não, eram doutores daquilo. Então, 5 livros pentateucos, que a gente está falando aqui, que era o Torá, era o quê? Eles sabiam aquilo os livros todinho que estava escrito ali, eles eram doutores da lei. Então, Saulo era o quê? Um assassino de cristão, mas a justiça chegou. A justiça chegou em Atos 9, capítulo 9, versículo 3 ao 5. Vamos ler aí. E indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, quer dizer, estava caminhando, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Então você vê que a luz, ela traz mudança na vida da pessoa. Todas as pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, elas estão nas trevas. Todas. A não ser o cristão que está saindo da igreja, ou indo para a igreja, aí está na luz. Mas fora, a luz fez a diferença. Ela subitamente cercou um esplendor de luz. A luz faz a diferença na nossa vida, irmão. A luz faz a diferença. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Caiu. A luz derruba a pessoa. A luz derruba a pessoa que está aqui nas trevas. A luz, ela, vamos dizer, ela sobrepõe sobre as trevas. E a luz é o Senhor Jesus, e a luz somos nós, somos igreja, somos luz do mundo e sal da terra, aleluia. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, é conforme eu sempre falo aqui na pregação para a pessoa entender, porque às vezes a pessoa está um pouco dispersa e não entende. O Saulo de Tarso, ele conhecia Jesus? Não. Mas por que Jesus virou para ele? Sempre eu falo só meditar, é profundo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo o povo de Deus.
Mas quem persegue você, meu irmão, quem persegue você, minha irmã, persegue o próprio Deus, persegue Jesus. E Jesus entra na batalha por você, aleluia. E ali, nós estamos vendo ali que não foi diferente. Então, Saulo teve um encontro com Jesus, e ficou, já caiu de joelho, na posição que tem que ficar o cristão, e ficou cego. Aí já do castigo, já do tratamento que Deus estava fazendo com Saulo, para poder o quê? Para poder usar ele de uma forma extraordinária o resto da vida dele. Então vamos lá. Irmãos, ficou cego, foi para a rua direita, na casa de Judas, aonde ficou ali cego, e Deus foi tratar com Ananias, que era um homem de oração, e falou para Ananias: você vai lá na casa de Judas, você vai encontrar um homem lá chamado Saulo, e você vai orar por ele. Irmãos, Ananias não queria ir de jeito nenhum, porque Ananias, quando o Espírito de Deus fala com ele, ele fala assim: eu conheço esse homem, isso aí é perseguidor, é assassino de cristão, eu não vou lá não. Quantas vezes a gente talvez fala com o Senhor: Senhor, eu não posso fazer, isso aí para mim não vai dar para fazer. Talvez é pedir perdão, talvez orar de madrugada. O Senhor fala: você precisa orar de madrugada, eu quero falar com você de madrugada eu não aguento, eu tomo remédio para dormir. Então você não dorme aquela noite, não toma remédio, aí fica você, o Senhor, não é o pastor Moisés, não. Eu também careço de oração, careço do poder de Deus na minha vida. É o Senhor que quer falar com você. O Senhor fala assim: propósito para você resolver esse problema aí, uma semana de jejum, de 7 da manhã a 10, a meio-dia. Você vê um horário que você quer, mas você tem que fazer o jejum. Aí você fala assim: eu não aguento fazer jejum. Então o Senhor está te mostrando o caminho, a solução para você sair daquilo que você está enfrentando. Mas você está fazendo o quê? Você está lutando contra a sua bênção que Deus quer colocar sobre a sua vida. Então vamos lá. Ele não queria dizer: eu não vou fazer isso não vou fazer. Mas Deus vai fazer assim. Então vamos lá. Atos 9:15. Disse, porém, o Senhor: vai. Você vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, quando o Senhor nos escolheu, não adianta o inimigo ficar furioso não, ele falou assim: eu vou escolher a irmã, vou escolher o irmão, vou escolher o fulano, vou escolher o ciclano, esses para mim são vasos escolhidos. Saulo, a história dele, ele foi criado lá com Gamaliel, sendo um fariseu, mas ele não era cidadão, ele foi criado como um romano, mas ele era judeu, o sangue judeu corria nas veias dele. Então, por quê? Então o povo judeu naquela época era muito simples, e o povo não tinha conhecimento de leitura, mas os fariseus tinham, os romanos tinham. Aí o que aconteceu? Ele foi aprendendo vários idiomas. Olha como é que Deus trabalha. Judeu, estudando lá numa faculdade com o fariseu, aprendendo vários idiomas. Ali está falando: para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Quer dizer, se fosse um dia de hoje, quer dizer, passou Moisés, né? Então, vou ficar estudando com os romanos, vou aprender uns 5, 6 idiomas, aí vou poder pregar na Alemanha, no Japão, na China, na Índia, vou poder falar isso aí, porque eu aprendi lá na escola. Então, naquela época, todas as pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus. Paulo sabia falar o idioma deles. Olha como é que Deus extraordinário esse aí, irmão. Que Deus extraordinário. Fez com um judeu ficar lá dentro da faculdade dos romanos, para depois pregar a palavra de Deus. Então, irmão, isso aí a gente vê o poder que há no nosso Deus, aleluias. Irmãos, Saulo, depois do encontro com o Senhor Jesus, passou a chamar Paulo, e foi cheio do Espírito Santo.
De Saulo ele passou a chamar Paulo, e ele ficou cheio do Espírito Santo, até a partida dele aqui desse mundo. Ele não teve aquele negócio de ficar balançando, teve vezes, teve isso. Ele ficou firme até o final, depois do encontro com o Senhor Jesus. Porque ele caiu por terra. Ele ficou cego e Deus fez a visão dele, restaurou a visão dele de uma forma que extraordinária, que ele falou assim: quem fez isso comigo só pode ter sido aqui o Criador de todas essas coisas. E ele rapidamente, ele se converteu. Ele foi batizado rapidamente depois que Ananias fez a oração para ele. Ele foi batizado no Espírito Santo e começou a pregação dele. E segundo as obras que ele fez, se eu vou ler nos livros de Paulo, ele escreveu quase o Novo Testamento todo. Ele falava, praticava os 9 idiomas escritos aqui, os 9 idiomas. 9 idiomas, os 9 dons espirituais, dom de interpretação de língua, variedade de língua, discernimento, de cura, e vários, os 9. Então, amados, vamos lá. Sofreu 3 naufrágios. Não estou falando naufrágio no dia de hoje não, tá, irmão? Com bote, salva-vida, com radar, com sonda, com sonar, que hoje tu tem um montão de coisa, com helicóptero que pode vir te socorrer. Não tinha nada disso na época. Eram uns barquinhos aí de uma madeira feita mal feito. Então enfrentou lá isso lá, né? 3 naufrágios. 5 vezes recebeu uma quarentena de açoites. Isso quer dizer o quê? 195 vezes ele foi açoitado. Mas o quê? Mas não é 40 açoites? Vezes 5 vai dar 200, mas era 40 menos uma, porque eles faziam 40 menos 1, porque se o soldado que estivesse batendo, se ele, em vez de ele dar 40, se ele desse 41, a pena também passava para ele, também levava 40, então ele não podia errar. Para não errar, ele dava 39, mas eu não quero levar 39 açoite não, com ponta de osso na ponta do açoite, a rosário, que se chamava isso aí. Então eu não quero um pedaço de osso, de ferro, tudo ali na ponta, batia assim, ó. Quando voltava já vinha um pedaço da carne agarrada ali, ó. Ele levou isso 195 vezes. Imagina como devia ser as costas dele, né? Mas tudo isso por amor à obra de Deus. O encontro que ele teve com o Senhor Jesus, para a palavra chegar para nós até nos dias de hoje. Aleluias. Então, amados, várias prisões, mordido por uma víbora, morreu decapitado numa das perseguições de Nero, imperador romano, 68 depois de Cristo. Então, nós estamos vendo aqui que ele não arredou o pé do ministério. O pastor Paulo não arredou o pé do ministério. Profeta, homem de Deus, ficou firme. Agora eu quero dizer o seguinte, irmão: por que porque você perdeu o emprego, você está apavorado? Por que você comeu arroz e feijão agora antes de vir para a igreja, você está apavorado que você tem lá dentro? Será que o nosso Deus não pode suprir as suas necessidades? Não? Será que o Senhor não pode pôr a mão no seu casamento? Será que o Senhor não pode pôr a mão na enfermidade que alguém da sua família ou você esteja passando por ela? Claro que pode! Claro que pode! E se você partir dentro dessa situação, passando problema no casamento, ou com enfermidade, ou com falta de dinheiro, mas partir com Jesus, você vai para onde? Para o céu. Então é isso que nós estamos falando aqui. A gente não pode afastar do Senhor. O restante, outras coisas vão ser colocadas sobre a nossa vida, às vezes pelo inimigo mesmo, alguma coisa que você der brecha, e às vezes Deus permite que coloque, mas Ele está ali com você, todos os dias. Então, irmãos, vamos lá. O povo de Deus sempre vai enfrentar lutas, porque Jesus falou das aflições. Não falou que seria perfeito ficar com Ele. Não falou que seria um mar de rosa ficar com Ele. Vai ter aflição. Você quer vir? Tem aflições. Mas depois você vai ficar comigo a eternidade. O resto para todo sempre. Aqui é passageiro. Outro dia mesmo, qualquer um de nós aqui, fora os mais novos, que nós tinha aí 12, 13, 14, 15, 18 anos de idade. Olha como é que passou rápido. Parece que foi ontem. Agora na outra é uma vida eterna para todo sempre. Um novo nome,
uma nova aparência, conforme o pastor Nel brincou outro dia aí, aquele que caiu o dente vai voltar de novo para o lugar. Então, irmãos, vale a pena. Então nós precisamos ficar ligados. O povo de Deus sempre vai enfrentar lutas, mas sempre terá vitórias pela fé. Glória a Deus. Vou adiantar aqui, porque senão não dá para a gente orar. Vou adiantar aqui. Paulo, antes fariseu, passa a ser bonito agora por dentro e por fora. Não essa beleza física, mas verdadeiramente uma beleza de transformação, de relacionamento com Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Agora ele é um homem completo, sabia falar vários idiomas, cheio do Espírito Santo, bondoso, caridoso, pregava perdão, pregava amor, falava de passar, que sabia enfrentar necessidade, falava também que sabia ter o quê? Abundância. Muitas pessoas estão felizes com o Senhor Jesus quando tem abundância, mas quando vem a necessidade reclama. Não é assim que acontece? É isso que a gente vê aí. Acho que Deus me abandonou, minha oração só está chegando no teto e voltando. Não abandonou não, irmão. É o deserto. São os desertos da vida que o Senhor nos coloca ou permite. Hoje Deus está mudando a nossa história aqui nessa noite. A nossa família. Deus está falando. Irmãos, não é sempre do jeito que a gente quer, não. É da forma que Deus quer. Se a forma que a gente está falando é assim também, Deus quer daquela forma, vai acontecer desse jeito. Mas se for de outro jeito, vai ser de outro jeito. Talvez você ore para o seu filho converter aqui de fora, ele passa na faculdade, vai trabalhar em outra cidade, converte lá, através das orações aqui. O tempo e o dia, a data, o local é do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos lá. Quantos sepulcros caiados existem dentro das igrejas? Quantos? Sepulcro caiado. Que também podemos dizer, tem ovelhas, também tem os bodes. Tem o trigo, também tem o joio. Que também está na alusão, na simbologia de sepulcro caiado. Anda com Bíblia, fala em línguas, ora a Deus, abraça o irmão, chora na hora do louvor, mas e lá fora? E lá fora? Aquela ovelha se transforma no bode. Ou ela já é um bode disfarçado dentro da igreja de ovelha. Aquele trigo, ele aí mostra que ele não é trigo, ele é joio. Então ele é o que? Um sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Então, amados, Jesus está voltando. Sem santificação ninguém verá Deus. Os bodes, ou pode colocar também cabritos, serão colocados à esquerda, mas as ovelhas do Senhor ou do meu Pai serão colocadas à minha direita, aleluias. Aonde está sentado o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluias. Jesus está voltando. Um dia lá atrás, tivemos encontro com o Senhor Jesus e fomos transformados, fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, fomos levados ao arrependimento, à salvação, e Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, aleluia. Está escrito lá, e não é com caneta, não é com lápis, mas escrito com o sangue do próprio Senhor Jesus. Não sai de lá, Jesus não tira. Quem tira são as pessoas que recuam, que voltam lá atrás, pessoa que não aguenta passar pela prova, pessoa que murmura contra Deus. Essas pessoas tiram o nome dela de lá, mas Jesus não tira. Ele escreveu, está escrito. Ele é o Rei dos Reis. Os reis usavam um anel, ele punha na tinta assim e selava o documento ali é o rei mesmo que escreveu, ali está o anel dele, está ali, ó. Então Jesus escreveu com o próprio sangue dele o nosso nome lá, aleluias. Então, amados, para a gente fechar aqui, para a gente orar, 2 Pedro 2:22. Cuidado, irmão, é uma advertência.
Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Isso aí está mostrando uma analogia, mostrando que muitas pessoas ficam dentro da igreja, glória, glória, aleluia. Fora era funk, pagode, samba enredo de escola de samba. Aí a bebida aqui é o suco da videira. Quando tem uma festinha ainda dá só um refrigerante, né, um salgadinho. Mas lá fora é churrasquinho, é a cachaçinha, é o uísque e vai por aí fora. Aí aquele glória, glória, aleluia. Não, isso aí não, essa vida não dá para mim, está muito monótono. Eu vou voltar lá atrás. Meu filho. Quando você faz isso, que já é conhecedor da palavra, só a misericórdia de Deus te traz aqui para dentro de novo. Se você for lá para fora, o diabo acaba com você lá, te leva para o viaduto, acaba com o seu casamento, acaba com a sua saúde, leva você para a prisão, ou às vezes até para o cemitério, onde você não vai voltar mais. Se for para a prisão, você pode escutar um pregador lá dentro ainda voltar e ficar firme com o Senhor Jesus, mas se for para o cemitério. Então, para a gente fazer uma reflexão, irmãos, não vamos voltar para as derrotas não, irmãos, mas vamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar firmes na rocha. O justo, ele viverá pela fé. É pela fé. Não é pelo nosso entendimento, não, é pela fé que a gente sobrevive na presença de Deus. É que nós conseguimos vencer os obstáculos. São pela fé, em nome de Jesus. Por que nós precisamos da fé? E precisamos exercitar nossa fé? Simplesmente porque Jesus está voltando. E a pessoa que não tiver fé, ela não vai subir, porque sem fé, ela não agrada a Deus, e sem fé, com certeza, ela já não está mais na presença de Deus. Nós estamos aqui pela fé. E a gente tem fé que o Senhor pode mudar a história que nós estamos vivendo ela, esse momento, talvez, de angústia que nós estamos passando por ele. Irmãos, que a nossa vida espiritual seja verdadeiramente uma vida de vitórias. Seja verdadeira e firmada no Senhor, que é fonte de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, o Senhor possa ter entrado com respostas em cima das suas dúvidas e que possa ter te fortalecido nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem crê que o Senhor tem algo de novo na sua vida, levanta a mão. Eu creio. Porque se a gente não crê, irmão, você vai parar onde você vai ficar estacionado onde você está. Você não vai ter um crescimento espiritual. A gente sempre fica ali buscando, sabendo que o Senhor sempre tem algo melhor do que a gente pensa e melhor do que a gente pede. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.